Apesar da pressão para buscar ali, quem sabe, um gol de empate nos minutos finais, Goiás novamente volta a decepcionar sua torcida e paga aí principalmente pela falta de planejamento nesse ano de 2022. No vídeo de hoje quero fazer tanto uma análise aqui a respeito dessa derrota que acabou saindo até barato, né, pela vergonha que vinha se encaminhando com aquele 3-0, com Pedro, Raul e o Elvis acabou diminuindo, né, esse placar e buscando, quem sabe, um abafa, mas não podemos deixar de falar aqui, como eu já havia prometido, né, independente do resultado da partida, queria trazer um pós-jogo para comentar, né, repercutir um pouco o que foi esse duelo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Goiás que novamente, né, os jogadores totalmente despreparados, ainda se conhecendo como se fosse aqueles jogos de pré-temporada, o zagueiro pegando a bola e dando uma olhada ali, ver se realmente o primeiro volante ia aparecer, ou até mesmo na questão dos laterais, um time realmente totalmente bagunçado, onde a culpa nem é do Jair Ventura, né? Volto a falar daquela tecla, já tinham falado, batendo naquela tecla, né, melhor dizendo, que eu já havia avisado desde o começo do ano. O Goiás deveria pelo menos definir o seu técnico no começo da temporada, algo que é bem básico. Hoje o Avaí mostrou a prova disso, né? Não é um time que obviamente não tem jogadores absurdos, né? Todo o elenco que volta da Série B para a Série A, já cansei de falar isso aqui também, não adianta iludir falando que vai jogar muito bonito ou que vai ter craques dentro do seu elenco, mas pelo menos um time organizado dá sim para fazer se tiver planejamento. E hoje o Goiás não tem absolutamente nada disso e pelo jeito também vai demorar até engatar uma sequência, quem sabe, razoável com o Jair Ventura no que tange a organização, principalmente na questão defensiva. O próprio jogo do Avaí hoje foi a prova, né? O Avaí que no começo da temporada começou muito mal, um time ali que no Campeonato Catarinense, inclusive, terminou muito próximo da zona de rebaixamento, flertando ali com inclusive, o rebaixamento para a segunda divisão no seu estadual, mas trouxe o Eduardo Barroca, que é um técnico assim comunzaço, se assim podemos dizer, até mesmo igual praticamente o Jair Ventura, mas deu tempo para o cara trabalhar antes do início da Série A. Foi eliminado, inclusive, na Copa do Brasil para o Ceilândia, mas teve um tempo ali para conhecer os jogadores, algo que agora apenas o Jair Ventura está tendo, então é completamente compreensível, apesar de inaceitável, né, essa postura do time esmeraldino, totalmente bagunçado, a zaga batendo cabeça, a promoção de alguns jogadores jovens queimando, né, como é no caso do Da Silva, que já mostrou ser um bom jogador, mas que não vem vivendo um bom momento, assim, até mesmo na questão psicológica, né, o cara muito novo, enfim, tendo já essa responsabilidade com a referência do Cid, né, que veio, inclusive, fazendo boas partidas nesse jogo, não foi nem sequer relacionado. Então acho que assim, é um conjunto de erros que podemos dizer que o Goiás está iniciando esse ano de 2022 muito parecido, para não dizer idêntico ao ano de 2020 e possivelmente, né, infelizmente, o Goiás com passos largos também a voltar à Série B. Você sabe muito bem que eu não sou esse cara de falar que tá tudo acabado, enfim, acho que o futebol é muito momento, mesmo com esse time ridículo do Goiás, pelo menos umas 3, 4 partidas é sim possível vencer, né, porque futebol realmente é uma coisa inexplicável, a prova disso é hoje, né, uma partida que, quem diria, né, 3 pênaltis marcados daquela forma, o juiz marcando pênaltis de fora da área, indo lá, revisando, enfim, uma questão assim, o que prova o quão baixo, né, está sendo o futebol brasileiro, né, mas enfim, indo agora para a questão do time esmeraldino, eu acho que o Jair Ventura mexeu numa questão que o Goiás era a única que estava certo, que era tanto o Dieguinho na lateral direita, acho que era o único jogador que realmente vinha se encaixando na posição, fez uma partida excelente contra o Palmeiras, também contra o Bragantino na Copa do Brasil, conseguiu ajudar bastante. Agora ele tentou colocar ali o Maguinho, que obviamente não conseguiu jogar bem, inclusive foi substituído ainda no primeiro tempo após a expulsão. O Maguinho, inclusive, perdendo na corrida para o Muriqui, jogador que é centroavante, estava na ponta esquerda, 35 anos de idade, né? Totalmente ele fora de forma igual o Elvis, e o cara ainda conseguiu perder na corrida, nem acompanhou a chegada do atacante do Avaí, né, para marcar ali o primeiro gol. Então nessa questão eu manteria os 3 zagueiros, já até falei aqui com vocês. Pode parecer um esquema retranqueiro, se assim podemos dizer, mas se o time for sim bem treinado dessa forma, pode inclusive atacar com melhor organização. No meio de campo, aí sim eu acho que o Jair Ventura poderia ter usado alguma coisa diferente, né? No lugar do Matheus Salles, ou até mesmo do primeiro volante ali que foi o Felipe Basso, tentaria um nome diferente, um próprio Luan ou o Elvis, enfim, tirando o Apodi para até mesmo deixar apenas a velocidade com o lado direito ou no lado esquerdo ali com o Dadá Belmonte. Então acho que o Jair Ventura teve parcela dos seus erros, apesar, né, de ser apenas o terceiro jogo dele com o time esmeraldino, isso com toda certeza logo no principal campeonato. É tudo que o Goiás não poderia ter feito esse ano, que era trazer um técnico faltando, eu já até tinha falado várias vezes isso, né? Não deixar para trazer técnico começando a Série A, mesmo sendo um cara que já conhece a competição, isso realmente é um tiro no pé. O Goiás que já enfrentou 2 dos seus adversários que vieram da Série B, os 2 inclusive têm mais pontos do que o Goiás, né? O Coritiba já tem 4, meteu 3 no time esmeraldino na estreia, e agora o Avaí também da mesma forma chegando aos 6 pontos, adversários ele que para tirar essa diferença numa provável disputa pelo Z4
lá no final vai ser muito difícil, realmente a tarefa muito complicada do Verdão. Então acho que nessa questão Jair Ventura errou bastante, acho que poderia ter começado o jogo com os 3 zagueiros, com o Sidney para dar aquela experiência também para o jovem da Silva, que não vou julgar ele aqui, é um cara que já demonstrou boa qualidade, tem uma cabeça boa também, mas que nessa situação o Goiás está queimando ele muito feio, tá igualzinho o Felipe Macedo lá no ano de 2015, né, só jogando em time bomba e acabar que daqui 3, 4 jogos, enfim, acaba dispensando o cara que tem muito sim para dar o time esmeraldino, quem sabe, né, numa venda futura, mas aos poucos, né, não esse cara que surge do nada e já quer aí, né, substituir um jogador que ganha 10, 15 vezes mais do que o seu próprio salário. Enfim, nessa questão acho que tem culpa o Jair Ventura, Goiás, que desde o começo do jogo, com a postura muito apática, né, mesmo sofrendo o gol, o Avaí estava em cima, martelando, inclusive criou outras chances ele com a bola no pé, tocando, né, algo que o Goiás não conseguia fazer nem sequer um momento da partida, não conseguia fazer uma triangulação de 4, 5 passes, a bola chegava ali no Reinaldo, ele já despachava para frente, tanto o Reinaldo quanto o próprio goleiro Tadeu também, então assim, mostrando que não tem repertório nenhum dessa escalação do time. Volto a dizer, né, tem a parte da culpa dos próprios jogadores, né, de não ter ali aquela condição de ter um pouco mais de calma com a bola no pé, mas novamente essa falta de planejamento, um campeonato tão profissional como é a Série A, o Goiás está brincando de jogar a primeira divisão desse jeito, né, com o time todo bagunçado, enfim, hoje com a Série B, assim, é bem óbvio que qualquer time que vai voltar da Série B para a Série A vai brigar contra o rebaixamento, mas hoje a questão do Goiás mesmo, pelo que parece, né, infelizmente está caminhando muito próximo disso para ser rebaixado novamente. Pelo menos a torcida espera que não seja com tantas dívidas como foi no ano passado, né? Quero até gravar um vídeo sobre isso, sobre esse eminente rebaixamento que vem se aparentando para o torcedor esmeraldino, que até começou o ano com esperança, enfim, vinha ali alguns bons projetos, até mesmo com o trabalho do Bruno Pivetti, mas que nesses últimos jogos, especialmente depois que acabou o Campeonato Goiano, já pegou aquele desgosto, né, do ruim Goiás que a gente infelizmente vem convivendo nos últimos anos. Pelo menos se for para ser rebaixado nesse ano de novo, né, que aparentemente pode acontecer com uma grande chance, enfim, pelo menos com as dívidas menores, até mesmo quem sabe pro ano que vem tentar transformar uma SAF, enfim, colocar pessoas realmente profissionais dentro do Goiás, que hoje realmente é uma bagunça. Vários jogadores que não se você somar todos eles, não dá um para resolver o problema. O Goiás sempre batendo nessa mesma questão. Não sou a favor de trazer medalhões também, já mostrou essa própria temporada que foi no caso do Luan, né, que foi um dos jogadores que mais conhecidos, que caros, enfim, que acabou sendo contratado. Isso não dá certo no Goiás, nunca deu, né, realmente muito raro você ver um medalhão que volta para o Goiás e acaba dando um desempenho, mas pelo menos trazer jogadores objetivos, né? Como por exemplo hoje faz o Atlético Goianiense. O Goiás prefere trazer 4, 5 jogadores desconhecidos, apostas, do que efetivamente tirar 100, 150 mil do bolso e realmente contratar um jogador que vai resolver a posição, como por exemplo é o Vinícius, né? Que acabou se contundindo, enfim, acabou que nesse jogo também fez muita falta. Mas essa questão do Goiás, novamente uma bagunça muito grande, mesmo com o jogador expulso no primeiro tempo, o Goiás até mesmo colocou uma bola no travessão, mas sofreu uma outra também, né? As duas com o Pedro Raul, quase que ele marca contra na primeira oportunidade. E no finalzinho também no primeiro tempo, acaba cabeceando ali por uma boa defesa do Douglas. A gente pode avaliar essa partida de duas formas. Para o cara muito pessimista, eu sou até um pouco otimista, mas não tanto assim também de falar que tá tudo bem, né? O Goiás pode olhar de duas formas, ou pelo lado positivo, porque o Goiás obviamente hoje perdeu de 3-2, mas com um pênalti que foi muito mal marcado, né? Aquele pênalti do terceiro gol do Avaí, convenhamos, não foi nada, né? No segundo gol também uma falha grotesca do Tadeu, a bola veio do lado dele, enfim, acho que no momento do jogo ali também o cara acaba que nem pensa direito, acabou tomando aquele gol muito feio, e do primeiro gol, no caso do da Silva, e acabou fazendo, né, esses seus 2 gols posteriormente, enfim, mas eu não gosto de olhar dessa forma, acho que o Goiás em geral pecou muito, tanto na atuação, não conseguiu sequer trocar 3 passes com o time ali ajeitado no começo do jogo, e diria tranquilamente, se o Avaí tivesse continuado com os mesmos 11 jogadores, para mim a expulsão foi certa assim do Morato, o Avaí ganharia esse jogo do Goiás tranquilamente, acho que até mesmo no primeiro tempo já resolveria a parada ali com os 2-0. O Goiás não estava conseguindo colocar a bola no chão. O Felipe Bastos, que até mesmo eu tinha elogiado ele nos últimos jogos, tinha feito um bom jogo contra o Palmeiras, contra o Red Bull Bragantino, nesse de hoje foi completamente apático, né? Não conseguiu ganhar nenhuma bola, inclusive aquele pênalti ele mostrou o que foi, né, o desempenho do Felipe Bastos nessa partida, não conseguindo marcar, fazendo muitas faltas, enfim, é um jogador que se continuar desse jeito, e principalmente muito sobrecarregado na marcação, o Goiás vai perder o Felipe Bastos ou qualquer outro primeiro volante que tiver ali. A 4 rodadas do Brasileirão, de 4 em 4 jogos, o Goiás vai ter um volante suspenso por conta dessa quantidade de faltas, né, que eles têm que fazer para a marcação. O Goiás ainda está muito aberto, muito espaçado. Acho que o Jair Ventura, se pelo menos tivesse começado o jogo com os 3 zagueiros, poderia ter dado uma amplitude um pouco melhor
defensiva, fechando ali os lados do campo. O Danilo Barcelos, mais uma vez, né, provou e por que no Fluminense não se firmou e a torcida odiava ele daquele tanto, né? No Goiás até iniciou fazendo alguns jogos aceitáveis, mas enfim, agora também mais uma atuação fraquíssima pelo lado esquerdo do campo. O Maguinho também nem se fala, né? Um jogador que, na minha opinião, na lateral direita tinha que ter começado com o Dieguinho, mas convenhamos, gente, para um time que está jogando a Série A do Brasileirão, não pode ter esse tanto de jogador aposta. Da Silva, Reinaldo, que também nunca jogou a Série A, né? O lateral direito Dieguinho, Caio Vinícius, hoje, no caso, o Matheus Salles, que até tem uma experiência, poderia ser um bom reserva. Dadá Belmonte, enfim, acho que é um time assim que o Goiás hoje está muito, mas muito despreparado para jogar até mesmo uma Série B. Hoje, se o Goiás colocasse o time do Goiás hoje nessa bagunça que tá, acho que até na Série B passaria um aperto, não diria de rebaixar, nem nada do tipo, mas aquele meio de tabela de costume, né? Mais flertando com a parte de baixo. Na Série A, então, hoje o Goiás não tem condição de ganhar de nenhum time minimamente organizado, que tem ali suas armas com padrão de jogo razoavelmente definido. O Goiás fez de tudo do pior desse ano, ter esperado o início do Campeonato Brasileiro, o mais principal, para contratar. O Paulo Rogério Pinheiro também completamente omisso, é um cara que eu respeito bastante, inclusive no ano passado fez um trabalho excelente pelo Goiás, acho que isso qualquer torcedor tem que reconhecer. O Goiás teve pouco mais de 40 milhões de faturamento e conseguiu pagar aproximadamente 30 milhões de reais em dívidas. É uma coisa assim realmente absurda e tendo um time minimamente competitivo, né? Tanto é que terminou na segunda colocação geral. Então, Paulo Rogério Pinheiro tem sim os seus méritos, a gente não pode ser hipócrita aqui de falar que o cara não ajudou o Goiás. Mas nesse ano, completamente apático também, sumido, acho que a questão dele realmente é de estar cuidando da saúde do seu pai, mas não pode o Goiás ser um time desse tamanho na Série A, ser um time de família desse jeito. Se uma pessoa está com um problema, praticamente o time acabou, né? O Goiás não contratou um jogador decente depois que fechou a janela de transferências, apenas apostas. Enfim, acho que isso para a Série A realmente é um tiro no pé, apesar de ser os únicos jogadores que vingam no Goiás, mas pelo menos com um mínimo de inteligência, gente. É só ver o que o Atlético Goianiense vem fazendo nesses últimos anos, né? Traz jogadores jovens, mas que, enfim, pelo menos demonstraram um maior potencial, uma maior concretização, se assim podemos dizer, na Série A do Brasileiro. Então é um show de horrores hoje dentro do Goiás, realmente é difícil a gente prever melhores resultados. A sequência também é muito complicada. Esses 4 primeiros jogos do Goiás fáceis não eram, obviamente tendo o Curitiba fora e o Avaí, que é também fora de casa, dois dos clubes que voltaram junto da Série B, mas pelo menos um empate o Goiás tinha que ter buscado nesses 2 jogos, além do ponto contra o Palmeiras também, que foi bem precioso. Na próxima partida já tem a equipe do Atlético Mineiro, duelo ali que possivelmente o Atlético pode poupar um outro jogador, mas mesmo hoje eu disse mesmo, né, o Goiás hoje se enfrentar qualquer time minimamente organizado não ganha de jeito nenhum, realmente é um time muito mal treinado. Jair Ventura tem que solucionar essas questões, na minha opinião, voltar com os 3 zagueiros, acho que foi o único momento que o Goiás realmente ficou competitivo e tentar colocar uma alternativa no meio de campo. Depois que o Elvis entrou, né, na segunda etapa, apesar de fora de forma, conseguiu criar as principais chances do Goiás. O Luan também, que mesmo não sendo um jogador brilhante, acho que o Goiás tem que parar dessa questão dos 3 volantes. O meio de campo hoje no futebol brasileiro é o que praticamente está definido as partidas, né? Então acho que tem que reforçar essa questão, mas sem deixar de esquecer a defesa. Ter um jogador muito experiente, que tem qualidade também, que é o Sidney. Não faz sentido nenhum ele ter ficado hoje, por exemplo, no banco de reservas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, né? Uma partida assim que a princípio estava tudo errado, eu já tinha até tudo aqui em mente para falar de negativo no caso desses aspectos do Verdão. Acaba que aqueles 2 gols ali no finalzinho, todo mundo meio que dá uma empolgada, enfim, acaba esquecendo meio que, assim podemos dizer, do que aconteceu na partida anteriormente, mas realmente uma postura totalmente feia, ridícula do Goiás, um dos adversários assim que, convenhamos, né? Mesmo o Avaí, obviamente o Avaí também, quando for enfrentar o Goiás na Serrinha, vai sim com o intuito de pontuar. Se você está levando de 3-0 num time que possivelmente vai ser um dos seus concorrentes pelas rodadas finais, o que podemos, né, esperar de um time que atua assim? Trazendo um pouco mais de estatísticas da partida, do Goiás que no geral conseguiu ficar um pouco mais com a posse de bola, 60%, algo natural também por ter um jogador a menos, a mais, né, melhor dizendo. O Avaí teve o Morato expulso de forma justa ainda na primeira etapa, mas é realmente ridículo como que um time leva 2 gols com um jogador a mais durante praticamente toda a partida e novamente, né, sofrendo gols no comecinho do jogo. Foi assim contra o Coritiba, levou o gol ali do Aleph Manga com uns 13 minutos, agora novamente o gol do Morato saiu com 3 minutos apenas na primeira etapa. A coisa assim que pode mais dar errado dentro de um time que busca se defender é sofrer gol nos primeiros 15 minutos iniciais. Contra o Palmeiras também, no duelo na Serrinha, se o Tadeu não pegasse aquelas 2 bolas ali também, sofreria gol antes dos 10 minutos do primeiro tempo. E agora novamente repetindo isso tanto na primeira etapa quanto no segundo tempo também, né, que mal dá para o time esboçar uma reação.
já vai lá e sofre outro gol por uma falha defensiva. Então, assim, é um show de horrores e paga por isso. Não é à toa, não foi uma noite assim ruim, atípica do Goiás, enfim, apenas colhendo seus frutos ridículos, que teve tudo para fazer uma temporada tranquila. O Goiás tinha a faca e o queijo na mão, as dívidas menores, obviamente de questão de elenco, eu nem julgo tanto assim, porque não dá para fazer um timaço no primeiro ano de Série A, isso é óbvio para qualquer um, tá bom? Não adianta falar que o Goiás, vejo muito essa comparação, o Cuiabá tem um time melhor que o Goiás, mas isso é óbvio, né? O Cuiabá está para o segundo ano consecutivo na Série A. Entretanto, parar de trazer esse tanto de jogador que recebe ali 20, 30, 40 mil por mês e juntar esses 3, 4 jogadores e trazer um cara que efetivamente vai resolver o problema. Em relação ao elenco, o Goiás está sim bem parecido com os dos seus adversários, mas pecou demais no planejamento, os jogadores mesmo todos machucados, contundidos. Hoje o Hugo, que entrou só para o segundo tempo dos minutos finais, conseguiu ainda terminar o Goiás nos últimos 2, 3 minutos ali com um atleta a menos, ou seja, mostra aí total despreparação, tanto na parte física, técnica do Goiás, enfim, administrativa. Infelizmente o Goiás ali caminhando novamente, né? E cada ano que passa, o torcedor ficando mais desiludido, o Goiás cada ano menor, brigando por coisas menores, enfim, realmente não é um dos melhores momentos efetivamente da história, porque não é o pior momento hoje, com toda certeza, do Goiás Esporte Clube nesse recorte dos 4, 5 últimas temporadas, né? Enfim, é uma situação muito complicada. O Campeonato Brasileiro tem muitos jogos pela frente, não digo assim que já é o primeiro rebaixado, não gosto desse tipo de discurso, mas eu acho que hoje, se o Goiás não mudar essa sua postura, não buscar ali evoluir nas questões táticas, enfim, de preparação física também dos jogadores, vai sofrer e vai sofrer muito feio, inclusive, nessa Série A. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, tá bom? Não é só eu que falo no vídeo de hoje, peço o apoio aqui de vocês também para se inscrever no canal, enfim, apesar dessa fase ruim do time, né, esse é o meu trabalho, então assim, não dá pra parar com isso, né, enfim, é uma coisa que a gente tem que levar a sério, então conto com a colaboração de todos vocês, deixar seu like, compartilhar nossos conteúdos, enfim, e o que você achou dessa partida do Verdão, né, apesar de ter deixado essa impressão meio que positiva nesses minutos finais, fato é que o Goiás hoje está muito despreparado para jogar qualquer nível competitivo de primeira divisão de campeonato nacional, mostrou isso, né, como um dos seus adversários aí mais parelhos, né, um time mais parecido, levando de 3 com um jogador a menos antes, né, de marcar aqueles 2 gols nos minutos finais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e amanhã também, na terça-feira, quero trazer aqui alguns vídeos também para vocês, falando tanto a respeito do meio albano, que acabou deixando o time esmeraldino, vai acertar com a equipe da Série C, e também, quem sabe, até mesmo uma análise, né, do que vem fazendo de errado do Goiás nessa temporada, que precisa mudar também, para quem sabe ele conseguir, né, uma difícil permanência na Série A para o ano de 2023. Caso você gostar desse conteúdo, pode deixar aqui embaixo também a sua opinião. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!